Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente, eu, Selma. Eu, Júlia, boa tarde. Nós vamos continuar a obra da Dona Ivone Pereira, o livro é o Memórias de um Suicida. Nós estamos falando aqui já estamos um pouquinho mais à frente, mas antes da gente falar sobre o livro, nós vamos abrir aqui a nossa sintonia com a espiritualidade, é claro, tá? Vamos nos sintonizar aqui. Então, eu vou ler aqui uma parte do livro. Eu nunca consigo guardar o nome. Mediunidade e Tarefa com Jesus, Mediunidade, que é uma Tarefa com psicografia Jesus. da Alda Maria pela Ivone. Então, aqui, o item é 12, que fala Jesus e a mediunidade. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu, que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 18, item 16. Então, nesse parágrafo aqui fala: superior pela grandiosidade de seu complexo evolutivo, superior pela grandeza de seu amor, vivido e exemplificado junto à multidão curvada sob o peso de suas iniquidades, Jesus recebeu de Deus a missão de servi-lo como intermediário junto a seus filhos. Magnânimo e supremo em todas as suas manifestações, Jesus se manteve em sintonia constante com o alto, compenetrado da tarefa para a qual foi designado. Cumpriu-a fielmente, no esplendor de sua beleza íntima, fulgurando entre os homens a luz que irradiava naturalmente de sua intimidade, denotando sua superioridade moral. Quer dizer, Jesus sempre em sintonia constante com o Pai, não é? Então, vamos à prece, que será feita pela nossa amiga aqui, a Júlia. Julinha, pode fazer a prece de abertura. Então, com essa sintonia constante com o Pai, como Jesus, nós aqui vamos rogar a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, e a Dona Ivone Pereira, que nos auxilie nessa tarde de estudo do livro Memórias de um Suicida, para que a gente possa passar o estudo que fizemos para todos. Sendo assim, Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, as suas bênçãos, o auxílio espiritual, pedimos a Deus, nosso Pai, que dê por iniciado o nosso estudo, para que possamos ter de vós o amparo necessário. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui continuando a leitura do Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo 5, é o reconhecimento. Né? Nós paramos exatamente na parte que do Belarmino, ele é levado ao palco durante uma apresentação que ocorre. Lembrando um pouquinho do nosso anterior, né? Que nós falamos sobre o tratamento que todos eles estavam passando, né? Que primeiro eles passavam por uma salinha, eram 5 pessoas, né? E para era um tratamento assim, mais assim, mental, que deixavam eles mais leves, iam se desprendendo daqueles sentimentos de mágoas, de arrependimentos, das dores que eles sentiam, né, com relação aos cacoetes que eles tiveram, né, da causa de sua morte. Então, isso tudo era um processo, né, que eles iam passando. Primeiro foram isso, que através de, como se fosse um mantra, eles sentiam que eles penetravam em suas mentes, né, vendo tudo aquilo que passava por eles, o que eles sentiam, o que eles viveram, parece que estavam se desnudando diante daqueles irmãos que faziam tratamento com eles, né? Isso era uma terapêutica, um processo. Primeiro foi essa etapa, depois eles passaram pela terapêutica moral,
que foi exposto, na verdade, né? Em que eles acabaram se expondo mais a público, a questão deles, de cada um. No caso, assim, o eleito ali no momento foi o Belarmino. Vocês lembram que Belarmino era aquele materialista altamente intelectualizado, filósofo, falava muitas línguas e teve tuberculose, né? E ele era professor de dialética, muito importante isso, lembrar, né? Então, a tuberculose foi o que vitimou e ele acabou se suicidando devido a essa doença. Só para dar uma palhinha, para vocês lembrarem sempre quem é cada um. A gente vai sempre recordando esses pontos, né? Para não ficar mais fácil, não é? Então, ele foi chamado ao palco porque era aquela reunião que tinha mais de 200 pessoas em torno, aquela reunião cuja até o Jerônimo, Diretor. o diretor convidou e o Jerônimo se recusou a ir. Tá? E ele ficou separado de todos, né, por conta disso. Então, ele foi chamado lá, o Belarmino, colocaram os aparelhos nele, tem tipo um diadema e tudo, e todo o pensamento dele era passado em um telão. Aquele telão que nós ouvimos, vou ter que falar isso, aquele telão que nós ouvimos falar que quando nós desencarnarmos, nossa vida toda será passada. Pois é, né? Então, estava lá agora a vez do Belarmino. Toda a vida dele foi passada nesse telão, né? E diante assim, de todos. Né? Então, por ele ter passado por todo aquele processo, ele e os outros passaram aqueles processos de tratamento, ficou, vamos dizer, né, entre aspas, mais fácil, não tão fácil, é claro, né? Para ele poder aceitar esse tipo de tratamento, né? Se mostrar assim, se revelar diante de tanta gente, né? Mas o que acontece? Então, ele via aquele telão, ele era acolhido ali pelo Romeu, que ficava sempre dando as informações que ele deveria deixar fluir, né? Enquanto tinha o instrutor que ia narrando aquelas experiências do Belarmino e usando aquilo como exemplo para todos, né? Então, assim foi sucedendo, né? Então, quer dizer, chega um momento que o Belarmino ficou muito incomodado com aquilo, chegava a ficar assim, aterrorizado com aquelas imagens, porque ele estava sendo desnudado, estava se mostrando o período da doença até o seu ato, né, de suicídio. Né? Então, quer dizer, durante esse processo, o Belarmino ele se debatia no choro, né, nas convulsões, porque ele estava realmente transtornado com tudo aquilo, né? Ele revivendo todas aquelas experiências para ele, porque hoje ele já tinha uma consciência que antes ele não tinha, e aquilo para ele ia chamando a consciência dele, né, para o ato que ele cometeu. Você se envergonha de certas coisas que você fez no passado, né? E estava ali sendo exposto. E, diante disso, toda a assistência também presenciava, mas eles se solidarizavam com o Belarmino, né? Todos que estavam ali praticamente se solidarizavam. Por quê? Porque estavam todos na mesma situação que eles. Todos eles eram ali pecadores, todos eles estavam em erro, todos eles tinham cometido suicídio. Então, eles sabiam que eles tinham se equivocado, eles sabiam que também, né, iam passar por aquilo, e aquilo realmente era uma situação para eles tortuosas. E eles ficavam solidários àquela situação dele. Enquanto isso, o instrutor comentava, né, eu tenho que ler alguns textos dele, a gente dá vontade de ler todo o texto dele, né, porque é muito, muito, muito proveitoso, mas não é a nossa proposta aqui, mas vamos tirar assim, alguns conteúdos, não é, Julinha, que a gente pode usar aqui para o ensinamento de todas nós, né? Então, ele começa até dizendo aqui que podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam.
Antes, acumulou desventuras novas, ardentes e fugitivas, né? Quer dizer, enquanto aquele estado da pessoa sempre achar que o suicídio elimina todos os problemas dele, ele estava ali mostrando para as pessoas que aquilo o suicídio não redimia em nada, não fechava a porta de nada. Pelo contrário, trazia toda aquela bagagem de dor, sofrimento, diante da verdade que era exposta, né? Então, ele fala assim, ele fala dos equívocos da educação moral, né, dos erros que a pessoa vivia durante aquelas vida ali na Terra, né? Ele fala assim: o homem somente não a tem adquirido no próprio cenário terreno, onde as chamadas realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejar em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. Quer dizer, existem os ensinamentos, tem sempre ali, em sua casa, na sua vida cotidiana, tudo está sempre colocado para nós, para nos levarmos ao caminho correto, né? Ao caminho do bem e do seu dever. Porém, né, por todo aquele convívio, né, toda aquela educação errada, as inclinações deles fizeram com que ele não vivesse a vida da forma como deveria ser vivida, vamos dizer assim. Hein, Selma? Oi. Selma, só um minutinho. Uhum. Quando a gente faz essa observação aqui, primeiro a gente está fazendo as observações que está contida aqui no livro, né? Que é onde o instrutor está chamando essa razão. E muitas das vezes, né, a gente vai se equivocando no decorrer da nossa existência. Uma das coisas são que ele fala aqui, atrações mundanas, as vicissitudes diárias. Tudo isso vai cegando, né, a nós todos, né, que nenhum de nós estamos isento disso, né, porque estamos na carne, vivenciando aqui tudo isso. Esse chamamento, né, tira, às vezes, a gente daquela programação, né? Então, como ele fala, as atrações mundanas e as vicissitudes diárias. Agora, isso aqui que ele fala, né? A gente não pode se furtar a essas experiências, porque nós estamos na carne. Agora, existe possibilidade da gente trabalhar aqui, né, com os ensinamentos morais, que já a gente pode adquirir também, com o que já trazemos, com os ensinamentos do Cristo, né, através de uma religiosidade, através dos ensinamentos dos próprios pais. Muitos tiveram, como eles aqui, algum contato com esses ensinamentos, né? Mas na hora, né, dessas vicissitudes, desses problemas, eles não tiveram, né? Eles não quiseram trabalhar isso de uma forma com a perseverança da fé, né, da vontade, né, da esperança e da paciência. Exato. Porque isso aqui, todo esse comentário que o instrutor fala para o público estar ali, todos suicidas, isso aqui não é só para quem comete suicídio, isso aqui serve para todos nós, porque são equívocos, né? Nós todos estamos em equívocos aqui, nós estamos tentando também corrigir nossos passos, isso serve para todos, porém eles não conseguiram resistir, né? Não conseguiram suportar as provações deles, né? E cometer esse ato, né? Mas nós também passamos por situações, nós que não cometemos suicídio, estamos aqui na Terra, né? Nós temos essa consciência, nós também temos os equívocos, nós também passamos por provações, estamos sujeitos à loucura e cometer um suicídio ou não,
espero que não, porque a gente está aqui para esclarecer exatamente toda essa situação, para que não pensemos nisso, mas entendermos por que ocorre isso e como nós podemos nos redimir, nos contornar toda essa situação, nos reeducando, exatamente. Então, o que ele fala aqui assim, ele ainda nos chama assim, viajeiro terreno. O incauto, quer dizer, o imprudente viajeiro terreno há preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência, que está sempre assim, com o propósito de quê? Nos engrandecer moral e espiritualmente. Quer dizer, sempre a providência divina está nos dando as oportunidades para isso. Mas como nós somos, que ele fala, imprudentes viajeiros, né? nós desperdiçamos. A gente é mais fácil você enveredar pelas paixões, pelas as sombras, que eles falam que as sombras insidiosas, enganadoras das paixões e tudo mais, dos vícios, que é muito mais fácil, mais prazeroso, né? Porque, na verdade, nós ainda não temos, muitos de nós ainda não temos o real entendimento do que é o nosso propósito aqui na vida. E ele vai dizer aqui, eu vou passar para vocês, que ele resume isso assim de uma forma espetacular. Deveríamos assim gravar e ouvir várias vezes, até entrar aqui assim para que a gente pudesse, não é? Porque às vezes, são coisas que a gente tem que estar realmente revivendo na nossa memória para que a gente saiba realmente qual o sentido de tudo isso aqui, entendeu? E aí ele esclarece isso para nós, né? Eu vou continuar aqui. Eu estou dando umas pinceladas de uns parágrafos, tá? Então, ele fala aqui, no turvelinho das atrações mundanas, quer dizer, enquanto você está lá perdido em todas dessas atrações que o mundo dá, essas coisas maravilhosas que tem na vida, né? Como no embater das provações que os excruciam, que ele fala assim. Aí ele fala assim, jamais o homem ocorre quaisquer esforços empreender para a iluminação interior de si mesmo. Né? Para que ele vai parar e pensar na própria iluminação quando tem tanta coisa para se viver? Né? Então, ele fala sobre isso aqui. Então, a reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito seja chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Né? Ele diz assim, ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos germes divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germe cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar por meio do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Entendeu? Quer dizer, isso aqui que ele está dizendo é o que é qual o sentido da nossa reencarnação? É isso. Na maioria das vezes nós não temos nem ideia, né, que ele fala, a alma dotada do germe divino não compreende que esse germe divino, a nossa essência divina, que é aquele que Deus nos deu quando nos criou, está em nós. Então, quer dizer, e a questão da moralidade, das qualidades espirituais, elas estão ali, é inerente do ser humano. Nós só precisamos despertá-la, né? Desculpa, peraí. Hein, Salma? E naturalmente, né, como ele fala aqui, né, seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação, né? Porque primeiro tem a lei do progresso, vamos progredir, né? E progredir para quê? Para que a gente melhore moralmente. Porque nós melhorando moralmente, nós vamos ser o quê? Espíritos puros. Então, é uma lei natural, vamos chegar lá. Agora, essas vicissitudes, essas atrações mundanas retardam. Por quê? Porque a gente se ilude, né? E em vez de a gente acelerar o nosso progresso, né?
a gente às vezes se prende, né, em equívocos. Mas ele fala aqui, né, como você já leu, o Pai, a providência divina, nos dá várias oportunidades. Quem desperdiça as oportunidades somos nós. Exatamente. Né? E que diz assim, ignoramos, né? Ignora ser justamente no cultivo desses dons, os dons são esses que a alma possui, aquele germenzinho, né? Esses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente, dos sonhos venerados que suspira concretizar, né? Ainda assim, e mais que, desprezando o ser divino que em si palpita, o que nós sentimos, às vezes não percebemos, não sabemos de onde vem, o que é aquela coisa que, né? Mas está ali, ele está ali chamando sempre por nós, né? E qual é ele o propósito? É o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso. Ele dá-se voluntariamente à condenação pela dor, porque desconhece, né? Resvalando pelos ominosos, né? Os abomináveis desvios da animalidade, né? E quiçá do crime. Quer dizer, nós nos enganamos porque nós não conseguimos entender aquele apelo que o Espírito, que tem a essência divina em nós, ele está ali chamando, apelando, nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque a gente porque estamos tão envolvidos, como ele fala assim, no turvelinho das atrações mundanas, que não temos tempo para ouvir, para parar, para pensar, para meditar, né? Fazer aquele silêncio, aquele olhar para dentro, que eu sempre falo aqui, né? Que nós sempre falamos de a autoavaliação, né? Nós nos entender tudo o que passamos, né? O que é assim, o que acontece, o que nós sentimos, por quê, né? Tudo isso é um processo, né? Então, como nós não ouvimos, estamos nessa roda viva de atrações, de vida boa, né, e tudo mais, querendo, preocupado com as nossas vidas diárias, e esquecemos de ouvir lá dentro, naquele ser aqui, o ser que habita em nós, nosso espírito somos nós. Nós somos espíritos no corpo. Então, nós não ouvimos essa essência que está aqui, a essência divina, Deus dentro de nós. Entendeu? Então, Nós não nos esqueçamos, hein, Selma? Não nos esqueçamos que somos filhos de Deus. Então, nós temos em nós o que você está dizendo aí. Então, por isso que esse chamamento, né, de você ir para a luz, não para as trevas, né? Não, exatamente. Então, ele ainda continua aqui. Ele fala assim da necessidade, né, dessas reparações. Ele fala a necessária arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação. Quer dizer, todo esse processo, por que nós sofremos? Está aqui explicado, ele está dizendo isso para a gente. Por que experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação? Por causa de todos os nossos equívocos, todos os nossos enganos, né? Então, é por isso que as nossas experiências são dolorosas, é por isso que nós estamos aqui nesse planeta, nesse sofrimento todo. E a gente fica pedindo, orando, Pai, que nos livre do mal. Né? Mas ele não tem como tirar você do mal quando você quer ir para o mal. Né? É uma escolha, o livre-arbítrio, tem né? que lhe dar o livre-arbítrio. Tá? Então, e mais ainda pela benevolência de Deus, ele nos dá a reencarnação, para repararmos isso. Porque quando nós caímos em si, como eles aqui agora estão caindo em si, de acordo com os erros deles, eles querem reparação. E mesmo que não quisessem, no caso do suicida não tem escolha, né? Mas nós, assim, que não estamos aqui, temos a chance, tá, de escolher, talvez, reencarnar para poder nos redimir. Tá? O suicídio Mas, Selma, não tem nem direito a isso. mesmo na reencarnação dos suicidas, eles vão ser, a programação reencarnatória dele também vai ter a misericórdia, porque eles vão reencarnar com uma dificuldade.
né, esse trabalho de refazer, né? Agora, a gente nunca pode esquecer que a misericórdia de Deus vai atuar antes da justiça, né? Porque ninguém vem para cá com uma cota maior do que pode suportar, nem mesmo os suicidas. Porque, se você observar aqui embaixo, você falou da meditação, né? Que é uma coisa que a gente presta atenção que hoje, aqui na vida terrena, muitos de nós não conseguimos nem parar 2 minutinhos para meditar, porque está tão envolvido na roda viva do dia a dia, que diz, isso não é para mim, isso aí é coisa de orientais. Aí você olha aqui, que até o próprio hospital de Maria de Nazaré, que atende o suicida, eles são os hindus, né? Que ajudam ali através disso, de um trabalho, né? Inclusive da meditação, porque ele ainda coloca aqui esse instrutor, né? Quanto mais suave se tornaria a jornada, né? Olha que interessante, ascensional, né? Uma jornada que vai nos levar para a luz, né? Se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Se a gente fosse investigar nossa própria origem, a gente é o quê? Filhos de Deus. Essa é a nossa origem. De um Pai que é de misericórdia e de bondade e que nos deu a vida, porque a vida não é nossa, é dada por Deus. Então, se a gente meditasse nisso, a gente fizesse esse mergulho, não, eu estou sofrendo, né? Não estou suportando, mas se a gente tivesse esse minuto da meditação, né? Qual é a minha origem? A minha origem é divina. E eu estou fazendo o quê? Eu estou aqui, como ele diz, um futuro que compete alcançar. Qual é o nosso futuro? É o progresso. É para sermos espíritos o quê? Superiores. Então, só que, infelizmente, ainda muitos saem por essa porta enganosa. E como? Pois é. Então, ele fala aqui, porque... Desculpa, o instrutor continua aqui. Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afliges, meus caros irmãos. Ele explica, né? Quer dizer, a ignorância, né? Quer dizer, o desconhecimento que eles têm de si próprios que os levaram a isso, de si e de Deus, né? Principalmente, né? Então, mas o qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, Jesus, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços, em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Quer dizer, ainda assim, como a Júlia falou, a misericórdia divina, né, os acolhe, os resgatam e ajudam no seu processo de dor, de sofrimento, e tirar essas mazelas dele para que, no processo reencarnatório, não haja um estado de perturbação tal com as lembranças de tudo isso. Né? Embora até pode haver, mas tudo para quê? Por que eu vou ficar lembrando um passado doloroso quando eu tenho que olhar para frente e evoluir, não é? Fala, Julinha. O véu do esquecimento, isso é para todos nós, né? E também, logicamente, os suicidas também não têm essa recordação. A gente sabe que Dona Ivone Pereira, ela nesta encarnação como Ivone, ela lembrava das reencarnações onde ela cometeu o suicídio. Ela lembrava de todas as reencarnações. Mas isso foi um processo da Dona Ivone Pereira. Né? Nós, né, normalmente não temos essas lembranças, né? O próprio suicida também não. Né? A gente tem o caso da Dona Ivone, mas isso não é dado porque foi suicida. Isso foi dentro do processo da reencarnação dela, né? Agora você vê que eles falam aqui, só o tempo e os vossos próprios esforços, quer dizer, não é esforço de ninguém,
nem de Deus, nem de Jesus, nem do nosso anjo guardião. Vai ser o tempo e o esforço, porque cada um vai ter uma programação para voltar para a carne, né? Para ver as suas necessidades, reprogramar uma nova história. Agora, para fazer o que ele fala aqui? Em sentido oposto. Porque se ele for pelo mesmo sentido que ele se equivocou, ele vai cometer outros desatinos. Então, para ele se recompor, para ele sair dessa situação, para essa recuperação, ele tem que ir um sentido oposto. Ou seja, eles vão se capacitar, porque eles estão ali nesses hospitais com esse tratamento para isso, né? E para que eles voltem, né, sem a lembrança, mas no sentido oposto ao que eles fizeram, para que eles não possam mais cometer, ou não devam mais cometer, esse ato, né, da facilidade que eles acharam que, para não ter sofrimento, eu saio pela porta do suicídio. Então, mas a gente não pode esquecer do que o instrutor fala aqui, e que isso vai servir não só para eles, como você falou ainda há pouco. Esse texto serve para nós, todos nós, independente de suicídio ou não, nossos próprios esforços, porque nós também precisamos nos esforçar para muita coisa, ou para tudo nesta vida, né? A gente não pode achar que vai cair do céu, né? Exatamente. Ele diz aqui, então, o instrutor, ele ainda continua dizendo assim que eles não destruíram o corpo material. Aliás, destruíram somente o corpo material, mas eles veem que na condição de espírito na Terra, né, eles ainda estavam vivos, né? Ele fala assim, no entanto, nem desaparecestes como desejáveis, que eles queriam morrer e sumir, não é? Para não viver mais aquela dor. Então ele fala, no entanto, nem desaparecestes, nem vos liberastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação da eternidade, uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente e para mais além, né? Então, quer dizer, é forte, né, o que ele fala, é uma coisa assim, tocante para quem está ali vivendo, né, a situação, né, ele pega lá no âmago de todos, né? Muito forte. E isso aqui, Selma, me lembrou, porque a gente, no início da gravação, né, nós comentamos que esse livro teve um ajuste, né, da parte doutrinária de Leon Denis, né? Porque quando a dona Ivone psicografou o livro, tal, depois, passados uns anos, o Leon Denis fez a revisão do livro e colocou a parte doutrinária. Então, essa parte aqui é a doutrinária de Leon Denis, porque quando ele coloca aqui, ó, o impulso irresistível para a frente e para o mais alto, isso são expressões do Leon Denis, porque ele diz sempre isso, para a frente e para o alto. Então, e essa é a projeção de todos nós espíritos imortais. Então, isso aqui fica muito forte para nós aqui, porque somos espíritos que estamos seguindo para frente, né? E para Deus, né? E tendo Jesus aí como nosso mestre e modelo. E, assim, realmente, assim, não tem como a gente deixar de comentar todas essas informações, né? Todo esse texto que esse instrutor fala, porque ela é tocante demais. E, ao mesmo tempo que ele vai lá e toca na ferida, ele também alenta, como ele diz aqui, é que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno que entorna da sua imortalidade por sobre toda a criação que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos séculos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. Quer dizer, ele vai lá, né, toca na ferida, mas diz, você é um ser de luz.
na verdade. Sois a candeia, você também é filho de Deus. Né? Entendeu? Eu acho assim, muito, muito, muito boa todo esse texto aqui do instrutor. Essa aula que ele deu aqui, com Belarmino ali como o aluno ali que se expôs, né? Ficou ali por enquanto, porque passam vários outros, né? E ele foi usando isso para dissertar tudo isso para todos ouvirem, né? Ele continua aqui, né? Deixa eu ver aqui, que nos dizem respeito desse marcar. Ele diz que marcará etapas decisivas na trajetória, né? Esses acontecimentos, no caso ele explica aqui, que esses acontecimentos que eles vivem ali, que estão sendo mostrados, né? Eles refletem na mente deles, né? Vai ficar aquela impressão ali, claro, marcada, mas vai marcar etapas decisivas na trajetória que inegavelmente desenvolverás através do porvir. Quer dizer, isso é importante para eles lá na frente, nas próximas encarnações, para eles terem esse entendimento, porque o que acontece às vezes do suicida que comete suicídios por várias encarnações é quando ele não compreende ainda o ato por que daquilo tudo, ele acaba caindo no mesmo erro. Não quer dizer que aqueles não possam cometer novamente, ou nós um dia fazermos, mas o que está sendo mostrado para ele serve o quê? Para, vamos dizer, fortificar, para que ele não tenha novamente o desejo, porque ele já vai ter a consciência daquilo ali, está lá dentro do ser dele. Quando ele pensar, não, o suicídio não, porque eu sei que vai causar isso, isso, isso e isso. Entendeu? Então, essas experiências aqui, para eles, é para firmar para uma próxima existência. Tudo isso é necessário. Não é para humilhar, não é para expor, mas é uma necessidade para ficar entranhado neles, né? No seu perispírito. Ele fala aqui, Sérgio, ele fala. fala aqui uma coisa bem interessante, porque ele fala, e principalmente para o Belarmino, né? Que ele ostentava os títulos, né? Porque ele era muito materialista, né? Então ele diz aqui, ó, que tudo desconheceis em torno do ser. Eles sabem do ter, não do ser. Do ser imortal. Então ele diz, ó, malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, né? As honrarias, né? Essas vaidades de homens, quer dizer, isso eles tinham, isso eles entendiam. Isso eles entendiam, isso eles não tinham outra coisa, né? Mas a parte do ser divino, eles não tinham esse conhecimento. Não. Então, aqui eles estavam tendo, como você estava falando, eles estavam tendo uma ajuda para o espírito, para o ser imortal. Né? Tipo assim, o que vocês tiveram de títulos, o que serve isso aqui? Nada. O que adiantava falar 4 idiomas? Ter dinheiro? Né? Não estava servindo de nada, porque eles não tinham a essência. Desconheciam essa parte. Fazer parte de uma sociedade burguesa, e tudo isso é ilusório, né? Principalmente Belarmino, que era materialista, que não acreditava em Deus, na existência de um Deus, na existência de uma alma, né? Que acreditava que quando o corpo morria, acabava, virava pó, né? Isso para ele foi muito profundo, tá? Então, o que acontece? Quando ele é reanimado, né, dessas energias magnéticas, ele volta ao lugar em que ele estava, junto com os amigos. Ele diz que, refletindo no semblante antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. E ele fala assim: meus amigos, eu sou imortal. Veja só, Belarmino, gente, aquele ser, aquela pessoa materialista de pai e mãe, sabe? Ele chega e diz: eu sou imortal.
acabo de positivar, sem sombra de dúvidas, em mim próprio a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal, eu sou imortal. Ele fica extasiado quando ele percebe, quando ele cai em si, é a redenção dele. Isso aí eu até marquei aqui, redenção de Belarmino. Esse é o estado de redenção dele. Ele caiu em si, que ele era um ser imortal. E isso aí, eu tenho certeza que isso aí ele vai ficar impagável em outras existências dele. Porque foi tão marcante para ele que duvido que em outra reencarnação ele se torne um materialista novamente. Muito pouco provável, porque ficou muito forte, muito marcado. Entendeu? Gente, aí, quer dizer, isso aqui foi fantástico, né? Essa experiência, né? E depois eles chamam outros lá, passando por todo esse processo, né? Então, quem fala que eles colocam, eles colocam aqui que todos passaram por esse tratamento, isso. Quer dizer, eles deixaram bem claro isso aqui para nós, que nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído. Agora, prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, viu, que arrastavam eles ao detestável resultado que eles chegaram. Quer dizer, veja só o estado de consciência, como aquilo ali despertou. Em todos, né? Olha só, despertou, para mim, despertou a essência divina que eles têm. Sim. Aquilo despertou neles. Espera aí, eu sou imortal, eu sou uma essência divina, né? Quantas coisas erradas, né, que eles viveram quando não se deram conta de quem eles eram, né? Que quando nós nos damos conta de quem somos, né? E para onde vamos, né? Temos que ter essa consciência. Qual é o sentido de tudo isso aqui, né? A nossa vida passa a ser menos penosa. Não quer dizer que a gente não vai ter dor e sofrimento, só que a gente vai vê-los de forma diferente. Eles não vão nos atingir de forma que nos atinja o nosso mental desordenadamente, né? Porque nós temos a consciência de que somos essência divina, que temos um Deus em nós. Tudo passa. Tudo passa. Não é assim dizer Maria? Selma, e aí eles, quer dizer, Camilo, né, narrando aqui, ele fala assim, assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos. E aí ele fala, muitas vezes banhados em copioso pranto, e eles estavam desapontados, confessando sendo os próprios autores dos desenganos que os abateram no suicídio. Aí ele diz, né, como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias. E que a sociedade impunha. Quer dizer, eles não tiveram condição de encarar a sociedade quando aquele ficou cego, quando aquele ficou tuberculoso, quando aquele ficou sem patrimônio. Eles não tiveram coragem de encarar a sociedade. E ali eles estavam tendo que encarar eles mesmos, diante deles mesmos e dos instrutores, né? Mas aí ele diz, banhados em copioso pranto, por quê? Porque eles estavam diante dos erros que eles, naquele momento, eles tinham, assim, a consciência que eles poderiam ter feito diferente no desenrolar da história. Mas ali, né, Selma? Mas naquele momento que eles estavam vivendo, eles não tinham essa consciência. Exato. Por isso, desatino. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, levando, né, para muitos que assistirão, né, essas informações desses enganos,
né, que às vezes a sociedade te impõe, né, que é muito mais fácil você encarar a sociedade tendo fé no futuro do que você sair pela porta errada. Exato. Que é onde você vai ter a tua consciência ali, desperta naquele momento que eles estão tendo ali, e vendo que foi um erro, né? Muito interessante. E aí tem um detalhe aqui, Júlia, que eles falam que assim, muitos haviam patenteado o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã, né? Jovens que apenas saíram da adolescência haviam tombado inermes, né, indefesos, ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso de respeito a si mesmo, à família e a Deus. Muitos deles lá, eles atribuíram esses equívocos, os erros deles, à formação da educação que eles não tiveram, né, em casa, com seus familiares. Que se eles, vamos dizer assim, a culpa não foi minha, foi do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram errado. Entendeu? Mas aqui, eles veem aqui jovens que apenas saídos da adolescência. E isso aqui foi escrito, a gente não pode esquecer que esse livro foi escrito em 1926. Nós estamos em 2021, Sim. Onde o índice de suicídio em crianças e adolescentes tomou uma proporção muito grande. Então, e eles já viam naquela época, aqui Camilo já assistia muitos jovens saídos da adolescência. E eles colocam aqui, irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus. Sim, a responsabilidade dos pais na educação moral na educação cristã, moral. a educação moral cristã, né? No caso, assim, não digo religião, mas de religiosidade. Tá? Isso é muito importante dentro de uma família, né? Então, essa responsabilidade dos pais com relação aos filhos será cobrada aos pais, porque o compromisso que é assumido, esses pais assumem ao vir à Terra para receber essa criança, né? Eles vêm com uma responsabilidade de educá-la, de colocá-la no caminho do bem. Se eles falham nisso, eles serão cobrados. Não adianta dizer assim, não, mas eu tentei, mas ele foi para o caminho errado, eu deixei ele fazer o que ele queria, né? Fazer tudo o que quer também não é o certo, né? Mas se houve falha na educação, porque alguns se colocam como vítimas dos pais, que nem sempre é verdade, tá? Aqui a gente tem que ter pesar. É muito mais fácil você colocar a responsabilidade no outro do que em si próprio, né? Mas quando há a responsabilidade real dos pais nisso, eles serão responsabilizados, sim. Tá? Isso aí é lei divina. Tá? Isso está no capítulo, Selma, isso está no capítulo do Evangelho, né? A gente vai deixar aqui anotado aqui, para que a gente possa depois ler esse capítulo, que é o Evangelho, capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe, no item 9, né, que é um comunicado de Santo Agostinho, isso, onde ele fala dessa responsabilidade que nós, pais, temos com relação aos filhos que nos foram confiados. Exatamente. Então, se nós fizemos tudo que estava dentro das nossas possibilidades e os filhos se equivocaram, independente se é suicídio ou não, porque aqui a gente está lendo sobre o suicídio, né? Sim. Mas muitos jovens vão se equivocar pelo crime, né? Por outros abusos, outros erros, né? Se isso foi irresponsabilidade dos dirigentes, pode ser pai ou qualquer outro que estão exercendo essa autoridade, isso tem um comprometimento na lei de Deus. Né? Então, isso vamos ler nesse capítulo 14, item 9. Exatamente. Vale lembrar, né, para as pessoas até darem uma olhada sobre isso também. Né? Então, aí o que acontece? Tudo isso aí foi levado
né, à tona, né, diante de todas essas revelações deles, né? Então, ele diz aqui que eles voltavam às novas reuniões, a fim de aprenderem, né, como de preferência devíamos ter agido para evitar o suicídio. Quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé e em nós mesmos e no paternal amor de Deus, porque nós nunca estamos desamparados, mesmo diante de todo o turbilhão de sofrimento, de dores, de todas essas situações ruins, não existe desamparo divino. Sempre há aquele nosso mentor, nosso anjo do guardião, tentando nos orientar, pedindo calma, tenha paciência, não faça esse caminho, tente fazer o outro. Sempre temos a orientação, né? Então, isso aqui também os levou a refletir, a pensar em quantas vezes eles não devem ter ouvido, antes deles cometerem esse ato, as sugestões dos amigos espirituais, né, com relação a isso, né? Então, eles estão, essa parte aqui fala exatamente isso. Os raciocínios inspirados no dever. Porque sempre fala, né, não há mal que sempre dure. Porque o sofrimento sempre tem momento para chegar e para terminar. Assim como o momento bom tem para começar e terminar. Porque a nossa vida é oscilação. Se nós vivermos sempre no bem, nós vamos esquecer de Deus. Né? Aí o pessoal cai naquela roda viva lá. Então, é preciso haver esses altos e baixos na nossa vida para que haja esse momento de despertar. Porque, infelizmente, a humanidade hoje ainda só vai pelo sofrimento. Então, o sofrimento ele serve para quê? Para nos reconectarmos com Deus. É a necessidade disso. Né? Então, nesse momento que nós estamos passando sofrimentos, privações, né, as situações aí que estamos vivendo, é o momento de pararmos, refletirmos, nos conectarmos com Deus, sabe? Não é pedir assim, ai, Deus me livra disso. Não, mas vem cá, por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? Porque tudo é lição, tudo é aprendizado, é prova para você passar de ano, não é? Não é prova? Então, nós temos que pegar essa situação ruim e vermos ela como um aprendizado. É sofrida, é doída, é doloroso, a gente parece que nunca vai acabar. Mas essa coisa de achar que nunca vai acabar é porque a gente não consegue lidar com aquilo. Porque quando a gente consegue lidar, a fé. esse monstro... a fé no futuro. Esse monstro que a gente vê deste tamanho, ele vai perdendo o seu tamanho, ele vai se diminuindo. E não é tão grande assim quando você olha com aquela fé, com aquela certeza que Deus está conosco, né? Que Deus está olhando, que Deus vai cuidar disso. Ele perde todo o tamanho, toda a proporção. Fala, Julinha. Aqui mais abaixo, o Camilo fala assim para a gente, né? Em vários casos, achei também isso bem interessante, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Foi isso que você falou. A providência sempre nos ajudará a encontrar uma solução. Né? Então, está a 2 passos, ele ainda coloca que é 2 passos. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado. Então, se somos filhos de Deus, essa providência vai chegar. Aí, como você falou, na inspiração do teu anjo guardião, né? Um amigo que chega. Um amigo, exatamente. Alguém né? próximo. Às vezes, uma frase que você lê em algum local que desperta para um sentido que você não tinha visto. Então, sempre há de chegar esse socorro. Aí ele fala, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessária ao seu progresso espiritual. Então, nada vamos passar que não seja para o nosso progresso espiritual. Agora, como ele fala, que tenhamos que ter essa paciência e a vontade
firme, determinada, de que a gente há de vencer o problema, né? Nos fortalecendo, né? Com essa coragem moral, para que a gente possa encontrar, né? Essa ajuda, porque ela vai chegar, mas se tivermos com os olhos vendados, achando que nada, primeiro que eu vou me achar que eu não deveria, isso não poderia estar acontecendo comigo, então eu me fecho, inclusive a ajuda, naquele momento que eu acho que é uma injustiça que a gente está passando por aquele momento. Então, isso já é uma rebeldia à lei, né? Se eu acho que eu sou injustiçada, que aquilo está errado, então eu acho que, né, Deus é culpado que eu estou passando esse problema. Então, nesse momento, você se fecha até a ajuda chegar. E aí você só acha que a solução é essa ou aquela para sair pela porta errada, né? Isso é verdade. Essas instruções, né, Júlia, elas eram repetidas bissemanalmente, ou seja, 2 vezes por semana eles passavam por isso para que voltasse sempre essa lembrança deles, né? Para adquirir, que ele fala assim, proveitosas palestras elucidativas. Então, assim, 2 vezes por semana eles passavam por isso, eles rememoravam tudo isso, para aquilo ficar sempre como algo positivo para eles, não é? E aí, ela até diz que a presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos, né? As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições. E suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Quer dizer, aquilo tudo para eles não ficou nada assim entediante, enfadonho, ou gente indiscreta, nem nada. Aquilo passou a ser um remédio para eles e assim uma esperança. Né? Eles depois era uma alegria para eles se exporem, né? Vamos dizer assim. Fala, Julinha. E aí a gente vai ver aqui sobre a palavra, né? Que ele fala aqui, as palavras que nos dirigiam. Quantas vezes nós temos uma palavra para dar ao nosso amigo, ou aquela pessoa que está ao nosso lado, e a gente, às vezes, muitas das vezes, passamos batidos, porque a gente não quer perder, a gente acha que é perder um tempo com alguém. Aí você vê como muitas vezes, né, as palavras salvam o outro, né? Ou às vezes não é nem nossas palavras, às vezes é o nosso ouvido para ouvir, né, aquele lamento daquele irmão necessitado. E hoje nós estamos muito distantes de termos pessoas, né, que possam nos ouvir ou nos dizer algo. E principalmente agora, nesse momento que estamos passando, né, o planeta está passando, né, a gente vê, né, que hoje tem um distanciamento social, né, mas quantos de nós já estávamos distanciados um dos outros? Né? Que é onde não chega a palavra, não chega o consolo. Né? Então, que a gente possa refletir aqui nas palavras do Camilo. É verdade. Que as palavras dos instrutores chegavam para ele como refrigério. Então, que possamos estar atentos também, nós encarnados, né, aqui no planeta, para que a gente possa ser um instrumento também da providência divina junto àquele que sofre. Porque aqui os sofrimentos é dos suicidas. E aqui reencarnados? Quantos de nós estamos em sofrimento? E muitas das vezes nós não temos uma palavra de bom ânimo. Temos palavras para o ataque, principalmente nas redes sociais. Mas muitas das vezes não temos a palavra que a gente possa levar de refrigério. Então, que pensemos também nisso. É verdade. Você não pode falar algo de bom
mantenha-se calado, né? Isso já é um bom processo. A gente falar sempre coisas boas, elevadas, para poder ajudar até na questão desse... como é que fala, Júlia? Agora eu ia falar atmosfera, mas não é. Mas é nosso plano aqui, no nosso orbe, psicosfera da Terra. São palavras boas, positivas, alto astral, sempre proferindo bem, sempre desejando bem, sabe? Coisas sempre muito boas. Julinha, nosso tempo já está bem... Nós temos tem essa finalização aqui, que ele diz os itens, né, que são das análises, né, que levadas, é pequeno assim, mas ele dá para a gente esmiuçar cada uma delas na próxima aula. Eu acho bem interessante colocar exemplos, sabe? Algumas coisas assim que a gente pode explorar bem essas partes aqui. Então, a gente pode deixar para a próxima para poder ter um aproveitamento melhor, né? Ok. A gente só termina, então, aqui, vai ter essas instruções, então, para o próximo estudo, né, da próxima gravação. Uhum. A gente tem aqui 11 itens, né, que são as instruções, né, que foi dada, né, por esse instrutor que estava aqui dando essa ajuda para ele, né? Quer dizer, ficou esquisito eu falar instrutor, instrução, mas instruções para base e incentivo de autorreforma. Então, essas instruções são incentivos para a autorreforma, né? Que era preciso para que eles ali se ajudassem. Mas, só para finalizar, eles dizem que eles estavam, em pouco mais de 2 meses, estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas. Quer dizer, eles já tinham, né, passado mais ou menos esses 2 meses, eles já estavam em condições de receber mais instruções. Certo. Por quê? Porque todo esse trabalho realizado com ele, né, que foi um trabalho de ajuda, né, para que eles interiorizassem, né, nesse ser, né, que esse ser imortal, né, tirando deles aquela parte que eles já traziam, né, da materialidade, né, do aqui e agora, né? Então, isso aí já foi trazendo essa renovação, né? Então, isso é muito interessante. E é isso, chegamos ao fim, né, de mais um estudo, e que a gente possa estar convencidos dessa paternidade, desse amor divino por todos nós, encarnados e desencarnados. É verdade. E elevando agora os nossos pensamentos, como a gente faz todo final de estudo, a gente eleva o nosso pensamento a Maria de Nazaré, que é essa mãe que nos ajuda a caminhar, todos nós. E essa Maria de Nazaré que ajuda esses irmãos suicidas. Então, que possamos pedir a Maria de Nazaré, ao seu coração generoso, que acolha todos esses irmãos necessitados que saíram pela porta do suicídio, mas que vão ter as oportunidades renovadoras da reencarnação, do atendimento, dessas instruções para se elevarem e aprenderem a verdadeira luz que somos todos e para onde estamos caminhando. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome e em nome de Deus, pedimos por todos esses irmãos o teu amor, o teu amparo, para que eles todos possam ter a caridade dessas preces em seus espíritos imortais. Graças a Deus. Graças a Deus. E obrigada a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores, toda a falange que está ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, nos protegendo. Tá?
que possamos novamente estarmos aqui reunidos na próxima semana, sob a bênção do nosso Pai e nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Dona Ivone, pelo auxílio. Obrigada a todos, uma boa tarde, uma boa semana. Fiquem com Deus.